Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a professora Natália, sou concursada e te ensino português para você também conseguir passar no concurso aí que você tanto deseja. E hoje eu trouxe aqui uma questão resolvida da Sesgran Rio, que vai ser a banca que vai fazer o concurso nacional unificado e também é uma banca muito importante, que faz vários concursos aí de banco, como o Banco do Brasil, o BNDES, que também tá vindo aí, né? Então é uma banca importante, ela também faz os concursos da Petrobras, né? E se você vai prestar um desses concursos, se você quer se dedicar a uma dessas carreiras, é muito importante você conhecer a banca e saber resolver as questões aí da Sesgran Rio, ok? Eu trouxe essa questão, é uma questão de vírgula, que é um dos assuntos mais cobrados aí na banca Sesgran Rio, e também é um assunto muito importante para qualquer concurso que você for prestar, tá bom? Você precisa entender esse assunto de vírgula. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, quiser assistir às aulas de vírgula, eu fiz 3 aulas sobre vírgula. Eu vou deixar aqui o link acima para você conseguir assistir às aulas sobre esse assunto, se você não tem nenhuma noção, ok? Eu aconselho você assistir essas aulas e depois voltar aqui para gente resolver essa questão, ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. É uma questão da Sesgran Rio, BNB, analista bancário 2024, uma questão recente. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego adequado. O emprego adequado da vírgula está plenamente atendido em A. Sempre senti um grande fascínio pelo encantamento da internet. Então vamos começar a analisar aqui cada uma. Sempre senti um grande fascínio. Se você assistir às aulas que eu falei sobre vírgula, né? Eu vou fazer aqui um resumo, mas se você quiser se aprofundar mais no assunto, assiste às aulas. Mas se você tiver assistido às aulas sobre vírgula, você vai saber o seguinte, que vírgula é um assunto que tem a ver totalmente com sintaxe, ok? Então, para você conseguir resolver questões de vírgula, você tem que entender muito sobre análise sintática, tá bom? Sujeito, verbo, adjunto, complemento, tudo isso, tá bom? Então, vamos analisar aqui a primeira alternativa. Sempre senti um grande fascínio pelo encantamento da internet. Então, quando a gente vai fazer uma análise, né, sintática, a gente sempre tem que partir do verbo. Quem é o verbo? Sentir, ok? Sentir. Quem sente, sente alguma coisa por alguém, ou por alguma coisa também, né? Então, olha, sempre senti o quê? Um grande fascínio. Pelo quê? Pelo encantamento da internet. Então, a gente tem o objeto direto, objeto indireto, e aqui a gente tem o adjunto adverbial, tá bom? Que é o sempre. E aí, o que acontece? Uma das regras da vírgula é a regra básica da vírgula, tá bom? Tipo assim, é a regra mais importante, a regra principal. Nunca se separa sujeito, verbo e complemento. Como quando a gente fala complemento, a gente quer dizer objeto, tá bom? Então nunca se separa. Então essa vírgula aqui, ó, ela é proibida. Então não pode ter essa vírgula aqui. Por isso que essa aqui tá incorreta, tá bom? Próxima, B. Toda vez que imaginava o Palácio dos Contos, sonhava com viver um. Essa oração aqui, ela é bem complexa, tá bom? É uma oração que ela exige bastante conhecimento aqui para conseguir analisar. Por quê? Porque aqui a gente tem um período composto, tá bom? Como que a gente sabe que o período é composto? Porque tem mais do que um verbo, né? Ó, a gente tem o verbo imaginava, a gente tem o verbo sonhava e viver. São 3 verbos, né? Então aqui a gente tem 3 orações, né? Então, só que aí a gente tem que fazer o quê para a gente conseguir analisar isso? A gente tem que analisar como um todo. A gente não vai analisar oração por oração. A gente tem que analisar o amplo, né? A gente tem que ter uma visão mais macro aqui em relação a essa oração. Então, olha só. Toda vez que imaginava o Palácio dos Sonhos, sonhava com viver um. Sonhava. Então, olha só. Toda vez que imaginava o Palácio dos Contos, é uma oração subordinada adverbial temporal, tá bom? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, a conjunção toda vez. Toda vez indica tempo, né? Então é uma oração subordinada adverbial temporal, ok? Se ela é subordinada, a gente tem que ter uma oração principal. Quem seria a oração principal? Sonhava. Sonhava. Toda vez que imaginava o Palácio dos Contos, sonhava. Então, sonhava é a nossa oração principal.
Só que quem sonha, sonha com alguma coisa. Sonhar não é um objeto indireto. Sonhar não é um verbo transitivo indireto. Quem sonha, sonha com alguma coisa. Sonhava com o quê? Com viver um. Então tá vendo que tudo isso aqui, ó, é o objeto indireto da nossa oração? Só que não é, só que dentro do nosso objeto, a gente tem o quê? Um verbo. Se a gente tem um verbo dentro do objeto, a gente não tem um objeto indireto, a gente tem uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Porque o nosso objeto, ele tem um verbo, então ele é uma oração, entendeu? Se tem verbo, é oração. Então a gente tem o sonhava, que é a nossa oração principal, e a gente tem duas orações que são subordinadas a ela. Toda vez que imaginava o Palácio dos Contos, sonhava com viver um. Tá vendo? Tá vendo que tudo isso aqui, ó, toda vez que eu imaginava o Palácio dos Contos, tem um sentido ali de advérbio? Então é só você pegar, você pega tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui de verde. Se você for analisar bem aqui, ó, pega o verbo, né? Sonhava. Sonhava é o verbo principal. Por quê? Porque ele tá na oração principal. Se você pegar toda vez que imaginava o Palácio dos Contos, tá vendo que ele tem um sentido aí de advérbio de tempo? Então, ele seria um advérbio de tempo. Só que tem um verbo dentro dele. Por isso que ele virou uma oração adverbial de tempo, ok? A mesma coisa do objeto. É para ele ser um objeto indireto. Mas como tem um verbo, ele virou uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá bom? Então, é basicamente esse o conceito que você tem que entender. Tendo em vista esse conceito, qual que é a principal regra de vírgula? Não separa verbo de sujeito e nem de complemento, né, de objeto. Se a gente tem aqui uma oração que é um objeto indireto, a gente não pode ter essa vírgula aqui, tá bom? Então essa vírgula tá incorreta aqui, ela é proibida, ó. Ela é proibida, tá bom? Ela é proibida aqui nesse caso, tá? Próximo. As fantasias acalentadas na infância nos acompanham ao longo da vida. Então vamos lá. Verbo: acompanham. Então a gente tem o verbo. Então quem é o sujeito? Quem nos acompanha? As fantasias acalentadas na infância. Então as fantasias acalentadas na infância é sujeito, ok? Nos acompanham. Nos é um objeto direto, tá bom? E ao longo da vida, adjunta adverbial. Ó, objeto, verbo, sujeito, vírgula, aqui, proibida. Aqui, a vírgula é facultativa, tá? Porque tá separando o adjunto adverbial. Mas aqui, nesse caso, ela é proibida. Então, essa aqui também está incorreta, ok? Próximo. O Palácio da Fera ficava situado no alto de uma montanha muito distante. Verbo: ficava situado, porque aqui a gente tem uma locução verbal. Ficava situado, ficava situado. O que ficava situado? O Palácio da Fera. Então, o Palácio da Fera é o nosso sujeito, ok? Onde ele ficava situado? No alto de uma montanha, adjunto adverbial. De lugar, né? Muito distante, adjunto adverbial de lugar também, ok? Então, a gente tem aqui dois adjuntos adverbiais e temos o sujeito. Aqui, ó, pode ter essa vírgula. Essa vírgula aqui, ó, ela tá ok, tá? Por que ela tá ok? Essa aqui também, né? Essa aqui tá ok, tá? Porque ela é facultativa. No alto de uma montanha, vírgula, muito distante, né? Essa vírgula pode ter. E aí, quem ficava situado? O Palácio da Fera. O Palácio da Fera é o nosso sujeito. Logo, essa vírgula aqui, ó, é proibida, porque não se separa o sujeito de verbo com vírgula, ok? Então, essa aqui também está incorreta. E a última. A internet, que ainda está na Idade da Pedra, promoverá grandes transformações no mundo. Então, nesse caso aqui, ó, esse termo todo aqui, tá? É uma oração subordinada, substantiva, adjetiva, explicativa. Então, ela é explicativa. Por quê? Porque esse termo aqui está explicando quem é a internet, ó. Está explicando sobre a internet, ó. A internet, que ainda está na Idade da Pedra, então está explicando que a internet ainda está na Idade da Pedra. Promoverá grandes transformações no mundo. Então, se está explicando, tá vendo que isso tudo que está entre a vírgula está explicando sobre a internet? Então, a gente tem
uma explicação. E explicação tem que estar sempre entre vírgulas, ok? Então, alternativa correta, alternativa E. Então, é isso. Espero que você tenha entendido sobre esse assunto de vírgula. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo. E mais uma coisinha, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho se você gostou desse conteúdo, para que você receba notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. A gente se vê na próxima. Até mais!